E aí, Matheus, quanto tempo? Fala, Cat, beleza? Tá sumido, tá com saudade. Trabalhando demais, né? Tá tendo tempo pra nada. E aí, como é que tá as novidades? Bom demais da conta, tá trabalhando e correndo atrás, né? Fiquei sabendo que você comprou um carro, hein? Comprei um Audi novo. Novo? Bom demais da conta, viu? Tem até tudo. A diesel. Nossa, Anda coisa demais. potente, né? Potente, anda demais. Nossa, a gente tem que sair pra comemorar então essa conquista. Então, se você quiser, nós vamos agora. É? Bora? Então vamos dar uma voltinha? Então bora, vem comigo, ué. Bora. E Cat, a nave. Pode ficar à vontade, viu? Meu carro, seu carro. What? Nave demais. Isso no Brasil vale dinheiro, viu? Uma máquina esse carro. Anda com borra. É esse o áudio novo e potente? Essa aí, a Audi Hub, você vê, ó. Não, Audi. mentira. Bom demais, meu filho. Ele é novo? É novo pra mim, eu comprei agora, é novo, né? Bora, dar um rolê? Ou você não quer mais? Vamos. Bora que bora. E olha o teto, ó, personalizado. O que você achou? Tá rachinha, né? É, bonito, não? Lindo. Brilha no escuro. Bora que bora. Bora.